E aí pessoal, tranquilo? Iniciando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que tá a evolução da carteira depois de 7 meses aí investindo. Então, basicamente eu propus todo mês investir cerca de R$ 620, mas não somente comprando ações ou fundos imobiliários. A gente faz o quê? Pega esse dinheiro e coloca nas opções, assim tentando trazer o máximo de rentabilidade possível ganhando dinheiro no mercado. Mas e aí, o que seriam opções? Basicamente, opções a gente operar ativos na bolsa de valores com as próprias ações. Mas ao invés de só comprar ou vender ações, a gente vende e compra opções, que basicamente seriam puts e calls. Por exemplo, o que é que a gente faz aqui muito no canal? São venda de puts. Vou usar como exemplo aqui Banco do Brasil. Aqui é o programa que eu uso para operar. Normalmente a gente lança opções de mês a mês. Então vamos dar um exemplo aqui, tem 38 dias úteis até o vencimento. Banco do Brasil nesse momento está a R$19,95. Digamos que eu acho que o Banco do Brasil já está bastante queda, não vai cair mais. Mas também se cair eu não me importo de comprar a esse preço que está hoje. Porque de todo jeito eu iria comprar, certo? Então o que é que eu faço? Eu posso vir aqui, lançar uma opção, prometendo que se no dia 19/9, Banco do Brasil estiver abaixo de R$19,93, eu vou comprar as ações dele por R$19,93. Mas, qual o problema disso? Se por acaso o Banco do Brasil estiver, sei lá, a R$16, digamos que ele caia mais ainda e vá lá a R$16, eu vou ter que comprar R$19,93. Se eu já estava disposto a comprar agora nesse momento, não tem problema, porque na verdade, quando eu fizer isso aqui, eu vou estar recebendo R$71 só para garantir essa compra a ele. Então, diferente da pessoa que só foi lá e comprou o Banco do Brasil no mercado mesmo, a R$19,95, igual tá agora, eu ainda recebi R$71 para talvez ter que comprar esse valor. Se quando chegar lá no dia estiver acima desse valor, eu nem vou precisar comprar e ainda vou ficar com esses R$71. Então, basicamente, é isso que a gente vem fazendo mês a mês desde o início do ano. Por que eu estou explicando sobre opções de novo? Para entender aqui como é que funciona mais ou menos a rentabilidade. Sempre quando eu aporto, eu compro um ETF de renda fixa. Que no caso a gente está usando o LFTB11. Ele já está com R$217 de valorização desde o início do ano. Meu preço médio está a R$104,97 e agora nesse momento se fosse vender eu venderia 53 cotas a R$109,08, porque eu separo aqui em duas contas. Aqui é o patrimônio total. No caso é todo o dinheiro que a gente tem nessa carteira, tanto dos aportes quanto do que a gente ganhou com as opções. Então aqui a nossa variação está de 3,14 com uma rentabilidade de 6,92 e com lucro aqui, se eu fosse vender tudo, de R$205,32. Mas se só os ETFs aqui tá 217, por que o meu lucro tá 205? A gente foi exercido numa venda de put em PET. Ela tá com uma pequena desvalorização aqui, a ação no caso, de 3,97, né? Quase 4%. Também comprei uma ação de Banco do Brasil, que também está desvalorizado. Comprei 5 ações de FIC3, que também está com a desvalorização. Por isso que puxou aí um pouco o valor para baixo, né? Nossos fundos imobiliários foi comprado também com as vendas das opções. Tem dois que estão negativo e os outros dois estão positivos. Negativo aqui é o que a gente tem o maior aporte. Então acaba que puxa um pouquinho também o valor para baixo, né? Da carteira no total. Hoje é dia 30/7. Então significa aí que em 7 meses a gente ganhou aí cerca de R$548 só com as opções. Essa carteira aqui é separada. É a carteira que eu estou montando justamente só com os valores que a gente ganha das opções. Isso significa que desde janeiro, só com as opções, a gente já ganhou aqui R$552. Teoricamente a gente ganhou 548. O restante dos valores seria valorização, né? De ações ou imobiliário. Vou pegar uma calculadora aqui, 548 dividido por 7, dá cerca de R$78 aí em média por mês. Uma carteira aí relativamente pequena, né? Até agora de aporte o que a gente tem aqui é 5.781. E na verdade é um pouco mais porque o valor que está aqui em PETs, de 387, também deveria estar aqui. Eu fui exercido para comprar as ações, eu tive que vender os ETFs. É assim que funciona. A gente usa o ETF como garantia para quando precisar comprar as ações, a gente ir lá, vende os ETFs e compra as ações. Porque a gente precisa ter o dinheiro em carteira quando a gente é exercido. Então, basicamente como é que está funcionando a minha estratégia até o momento. Todo mês eu faço o aporte, vejo qual a ação ali que está melhor para lançar as opções, vendo puts e, caso eu seja exercido, eu vendo os ETFs e fico com as ações. Pego as ações e vendo calls. E aí a gente entra na outra parte, que seria calls. Desse lado direito aqui, igual tá explicando na questão do Banco do Brasil, ficam as vendas de put. Significa que, como eu expliquei, determinada data, tiver abaixo daquele valor, a gente precisa comprar as ações. Quando a gente vende calls, o que é que a gente vai fazer? Vem para esse outro lado esquerdo aqui. Aí a gente recebe prêmio para quê? Para se chegar em determinada data, as ações estiver acima de determinado valor,
a gente vai vender as ações. Digamos que eu fui lá, fui exercido. Banco do Brasil, tive que comprar a R$19,93. Aí eu vou lançar uma call agora. Por quê? Porque eu tenho 100 ações de Banco do Brasil, certo? Eu não comprei a R$19,93, eu posso vir aqui, se eu quiser, até vender a R$19,93. Vou estar recebendo 0,44 de prêmio. Mas o que é mais interessante? Você lançar e vender com valorização. Então, se eu vender aqui a 20,18, eu já vou estar ganhando valorização sobre as ações que eu comprei e também vou estar recebendo prêmio. Essa call eu estaria recebendo R$90. Então, se chegasse lá na data, o Banco do Brasil tivesse acima desse valor, de R$20,18, eu teria que vender as ações que eu comprei através das puts, mas eu estaria recebendo prêmio através disso. Então, é uma estratégia que fica todo mês girando ali. Por isso que ela é conhecida como The Wheel. Porém, nem sempre eu deixo ser exercido. Entra aí uma outra questão, que são as rolagens. Por quê? Às vezes acontece da ação cair muito. Se eu tivesse lá comprado Banco do Brasil a R$19,93, mas no exemplo lá que eu dei, se o Banco do Brasil na verdade tivesse caído, 16 é muito, digamos que ele tivesse caído aqui para 18, eu estaria agora com ações do Banco do Brasil a R$20 praticamente, e ela estaria valendo no mercado R$18. Para eu lançar uma call, uma venda de call, eu não conseguiria mais esse valor aqui. Eu conseguiria, por exemplo, o Banco do Brasil aqui não está 18 a mercado, no exemplo que eu estou dando. Se eu fosse vender uma call, eu não estaria mais recebendo tanto esse prêmio aqui, porque a ação teria mais desvalorizada. Então as pessoas não iriam querer pagar esse valor todo de R$90 para, tipo, o risco é muito pequeno de ser exercido. Então as pessoas não vão pagar esse valor todo para garantir a venda, entendeu? Então eu teria que esperar a ação valorizar novamente para depois vender a call. Por isso que quando está muito distante do valor do strike, quando acontece de lançar uma venda de put, que a ação cai muito e eu vou ser exercido, o que é que eu faço? Eu faço as rolagens. Espero a ação ficar mais perto do strike, aí eu vejo se eu vou deixar ser exercido ou não. E foi o que aconteceu com o Pets. Como ela estava perto do strike, eu deixei ser exercido. Aí o que é que eu fiz? Eu vendi call. E aí é onde entra a outra parte também da estratégia. Toda a venda de put, eu pego o dinheiro e compro fundos imobiliários. Por isso que se der uma olhada aqui na carteira, inclusive essa carteira aqui é a que eu não pretendo vender nada. Não lanço opções, não faço nada. Eu vou só comprando os ativos e deixando aí. Diferente da carteira com opções. Que é a carteira onde eu vou ficar girando, fazendo venda de puts e venda de calls. Ou seja, eu vou estar sempre entregando ou comprando mais ações. Para justamente girar capital e estar ganhando dinheiro para investir nessa outra carteira que é para longo prazo. Aí justamente, quando eu fui exercido, peguei as ações de Pets e lancei calls. Com isso, a gente ganhou um prêmio. Eu fui lá e comprei a ação do Banco do Brasil. Então, quando eu lanço puts, eu compro fundos imobiliários. Por isso que a maior parte da carteira são fundos imobiliários. Porque a gente está ganhando muito mais vendendo puts do que vendendo calls. Porque eu fui exercido há pouco tempo e até agora eu só lancei venda de call uma vez. Essas ações de FIC3 aqui eu comprei, mas eu comprei com os proventos que eu vim recebendo dos fundos imobiliários. E também faz parte aí da estratégia que eu estou usando. Aqui está o histórico dos proventos. Desde janeiro a gente recebeu já R$19,60. Se for olhar aqui, é mais ou menos o valor que a gente tem aportado aqui em FIC3. A gente tem na verdade R$14,80, mas não dá para comprar. E agora que eu percebi, eu esqueci na verdade até de adicionar uma outra ação de FIC3 aqui que eu tinha. Eu tenho 5 em carteira, não é 4. A gente tem investido aqui R$18,50. E basicamente é bem próximo aqui do valor que a gente tem em proventos recebidos. A gente tem R$19,60. Isso é uma estratégia que tem se mostrado válida aí. Então eu pretendo seguir com essa estratégia, sempre na calma. Mas de certa forma essa estratégia também tem umas certas falhas. Quando eu lanço as puts, eu só estou investindo em fundos imobiliários. Eu pretendo continuar dessa forma, não vou mudar. Pelo menos não inicialmente. Eu comprei Banco do Brasil a R$21,09 e agora ele está R$19,95. Se eu lançasse puts e comprasse as ações, eu conseguiria baixar meu preço médio aqui. Como eu não tenho capital, porque eu não lancei nenhuma call e ainda não chegou no dia do vencimento das ações de Pets, então não posso lançar mais calls, porque é a única ação que eu tenho em carteira. Por enquanto eu não tenho como comprar mais ações para baixar meu preço médio. Então o ruim é isso. Mas, por exemplo, se eu estivesse aportando normal e já tivesse feito meu aporte, eu também não conseguiria comprar. Então, basicamente é isso. É uma estratégia que, assim como as outras, tem suas falhas. Assim como qualquer outra estratégia. Sempre vai ter
aquele momento onde você tem oportunidades, mas não consegue fazer aporte, porque eu também tenho que ver o momento de mercado para estar lançando tanto as puts quanto as calls. Não posso simplesmente sair lançando assim. E no momento que eu lanço uma put, estou garantindo, caso chegue naquele vencimento, eu tenho que comprar as ações. Então não posso simplesmente sair à torta e à direita lançando várias puts só para ganhar o dinheiro ali. E se a ação caiu, o que é que eu faço?